This call is now being recorded. Good morning, third year. Bom dia, terceiro ano. Vamos dar início agora à nossa terceira unidade, né? Encerramos a primeira, encerramos a segunda semana passada e hoje damos início à nossa terceira unidade, ok? Eu vou aproveitar o início do vídeo para dar alguns lembretes. Primeiro, as atividades e a avaliação da segunda unidade, as tarefas que estão atrasadas e a avaliação, elas devem ser feitas até amanhã às 23 horas e 59 minutos, também conhecido como 11h59, certo? A partir do dia 23 já não serão mais aceitas tarefas ou a avaliação do final, ok? Essa é a primeira coisa que eu queria tratar. Segunda coisa, agora na terceira unidade, eu vou estar começando uma disciplina com as turmas de primeiro ano, uma matéria eletiva, né, que seria um extracurricular para eles, que é chamada WhatsApp. Ela envolve, nesse primeiro módulo deles, envolve leitura e interpretação de textos voltados para o Enem. Como vocês, a perspectiva de que vocês façam Enem ao final de 2021, ou quando ele acontecer, 21 ou 22, a ideia, eu até conversei com o Ramon, e a ideia é o seguinte: eu vou abrir uma sala de aula virtual, inserir as 3 turmas de segundo ano, vou mandar convite a todos, vou inserir vocês. Quem quiser participar, porque não é obrigatório, para vocês vai ser com um treinamento, tá? Não haverá aula ao vivo para vocês, então vocês não vão ter o horário marcado comigo. Toda semana eu vou disponibilizar o roteiro, um exercício e a aula que foi gravada para a turma de primeiro ano. Então, vocês podem assistir a aula, vocês podem responder o exercício é num formulário, ao final vocês vão receber a confirmação de quantas questões vocês acertaram. Então, assim, é um treino para vocês, tá? Não vai render nota para vocês, nada. Mas é um treino que vocês podem fazer. A Lucélia me falou na possibilidade de colocar como ACC, que é uma carga horária extracurricular. Se houver essa possibilidade, vocês terão o certificado de que realizaram essa disciplina, tá bom? Então é isso, eu vou disponibilizar... Qual é o nome dela mesmo, professor? Da disciplina? O título dela é WhatsApp, né? Não seria uma boa oportunidade de colocar como nota de CC, porque muitos alunos conseguiram passar nos cursos, naquele curso do Educar para Trabalhar, eu mesmo não consegui. Certo. Lucélia comentou isso comigo, que poderia ser feito, eu vou ver com o Ramon. Existindo a possibilidade, aí todos deveriam fazer para poder ter a carga horária. Se não houver a possibilidade, ainda assim, é um treino que vocês podem fazer para uma futura prova do Enem. Eu trabalho os gêneros textuais que mais aparecem. Na verdade, eu mostro todos, mas eu abordo aqueles que mais aparecem, tá? E aí, assim, as características deles e tal, para que eles são usados, então, é para conhecer os gêneros textuais e ter a condição de fazer uma boa prova de leitura e interpretação de texto de inglês no Enem. Na verdade, algumas dicas servem até para espanhol, né? Porque é de idiomas. Então, é isso. Daqui para sexta-feira, vocês vão receber o convite da sala. Quem quiser aceitar, beleza, vai lá. Quem não quiser, paciência, né? Vamos dar início à nossa primeira aula da terceira unidade. Deixa eu projetar aqui o nosso caderno de apoio. Vai chegar aí para vocês. Chegou. Então, esse aí é o nosso caderno de apoio, tá? Nós ainda estamos trabalhando com o caderno de apoio da segunda unidade, ok? Mas é porque tem uma última trilha a ser trabalhada, então nós vamos trabalhar semana que vem, a gente começa com o caderno da terceira unidade, que também estará disponível, acho que eu já vou colocar logo esse material disponível para vocês, tá bom? Então vamos lá, trilha 7, tema estratégias de leitura. Ponto de encontro. Are you ready for having fun? Welcome. Você está pronto para se divertir? Vamos começar mais uma deliciosa jornada em língua inglesa.
tenho certeza de que você se lembra das estratégias de leitura. Skimming, scanning, general comprehension. Elas serão amplamente utilizadas para que consigamos decifrar as pistas e assim chegar ao final da trilha, tá? Vou ficar mais assim, que eu estou olhando aqui para o outro, parece que eu estou de lado. Let's go. Vamos no botando o pé na estrada? Botando o pé na estrada. Vamos pensar um pouco a respeito da palavra conformidade. Sabe o que significa? De acordo com o dicionário Oxford, de acordo com o Oxford Dictionary, conformidade é o ato ou o efeito de se conformar, de aceitar, de se pôr de acordo, conformação, concordância. Em outras palavras, é estar conformado, de boa, com as situações ao seu redor. Por exemplo, abordaremos também direitos humanos universais. Você sabe quantos e quais são esses direitos? E o que eles têm a ver com conformidade? Pense um pouco antes de seguirmos, ok? Que tal realizar uma pesquisa para saber mais a respeito? Anote tudo o que descobrir em seu caderno. Bom, o que nós vamos abordar? Nós vamos abordar a compreensão do termo conformidade, tá? E os direitos humanos universais. O que significa? Que a gente vai se bater com desigualdades, né? E conformidade tem a ver para a gente saber até que ponto o ato ou o efeito de se conformar com alguma coisa, de aceitar, de se pôr de acordo, de estar em concordância com algo, faz diferença na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas do círculo social no qual nós estamos inseridos, certo? Vamos aqui ao lendo as paisagens da trilha. Podemos aplicar as estratégias de leitura em todo tipo de texto, inclusive em imagens. Claro, em imagens sim. Observe os ícones a seguir e tente descobrir a quais human rights, direitos humanos, cada um deles se refere. Para isso, você precisará relacionar o número indicado nas figuras às letras que indicam os títulos, relacionando-as. Tá? Anote as respostas no seu caderno. A gente vai fazer isso rapidinho por aqui mesmo. Então, nós temos lá, figura 1, Human Rights, e aí nós temos, observem a figura 1, tá? Figura 2, figura 3, figura 4, figura 5 e figura 6. Vocês podem acessar essas figuras aqui através desse link, tá bom? E aqui agora nós temos Legal Assistance, Freedom of Religion, Life, Liberty and Security, Health, Well-being, Education, Legal Equality, Freedom and Equality, Culture and Community. Qual seria aqui Legal Assistance está de 1 a 5 aqui? Alguém responde aí, por favor. Qual seria? De 1 a 6? Qual seria? Legal Assistance. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Coloque aí no chat, ou então abra o microfone e fala. O 5. Muito bem. A Vilena perguntou 4? Não, Vilena, 5. Certo? Freedom of Religion. Tem Freedom of Religion aqui? Em algum desses? Sim ou não? Vocês perceberam que lá tem mais itens do que figuras aqui, né? Que bom que perceberam. Eu vou pular Freedom of Religion. Life, Liberty and Security. Tá aqui? 1, 2, 3, 4 e 5. Vou passar também. Health, Well-being. Health, Well-being. Tá aqui dentro?
1, 2, 3, 4 ou 5? Qual desses? Gente, fala ou escreve aí no chat, por favor. Health and well-being. Será que todo mundo entrou na sala e foram fazer outras coisas? Ah, muito bem, Esther. Número 1, correto. Health and well-being. Saúde e bem-estar. Education. Tem education aqui no meio? Observe que nós já usamos o 1 e o 5. Só sobrou 2, 3, 4 e 6. Vilena colocou ali 2, Milena 2, Daniele 2, o Anderson 2. Muito bem, é 2 mesmo. Depois nós temos legal equality. Legal equality. Número 4, correto, Esther. Nós temos freedom and equality. Freedom and equality. Tem aí? Eu vou pular. Não, não tem. Já vou passar rápido. Culture and community. Tem aqui? Culture and community. Tem? Número 3, correto, Esther. Então é isso. 3, muito bem, Vilena. Isso vai aparecer lá na tarefinha de vocês, só que de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom? Número 4, explorando a trilha. Na atividade do item 3, provavelmente você observou as imagens com atenção e utilizou as palavras cognatas como ajuda para encontrar as respostas. Essas mesmas estratégias podem ser utilizadas em qualquer tipo de texto, que foi o que vocês fizeram. De acordo com o que a gente ia vendo lá na coluna de baixo, né, vocês iam ver education, ia bater lá em educação, health and well-being, saúde e bem-estar, vocês procuraram a imagenzinha. Então, aí, nesse formato, isso que vocês fizeram foi um tipo de leitura, né, e utilizaram uma estratégia para isso, ou seja, qual a estratégia? Trabalhar com palavras cognatas. Lembre-se também das estratégias de skimming, cujo objetivo é apenas uma visão geral do texto, e scanning, quando se busca uma informação específica dentro do texto. Vamos ver como isso funciona em 2 textos diferentes. Primeiro, um texto informativo, verbal escrito, depois um texto informativo chamado de infográfico. Infográfico é porque é um gráfico com informações. Desculpe. Test 1. Conformity. Conformity or action the way most the other people in one's social group act often grows up of a person's desire for security and belonging in a group, usually a group of similar age, culture, religion, or educational background. Action differently from the group carries the risk of social rejection, a deep fear that many people have. The drive to conform is often particularly powerful for adolescents. For whom acceptance by peers can be a primary goal, but it also affects people of all ages. Some studies suggest that conformity decreases with age. Although the word often has a negative connotation, conformity is not necessarily a bad thing. The tendency of people to conform helps society to function smoothly in many ways. Following rules for driving, for example, enables safe transportation. The tendency of people to follow norms of interpersonal. Opa, passei demais, perdão. O dedo pesou aqui no mouse. Deixa eu voltar aqui. Aqui. To follow norms of interpersonal interaction enables effective communication and collaboration. The strong force of conformities is well documented in psychological research. Research named Muzafer Sherif, for example, wanted to know how many people would change their opinions about something because of the desire to conform to a large group.
He conducted an experiment in which people were positioned in a dark room and asked to stare at a small dot of light 15 feet away. They asked to guess the amount by which the light moved. The donkey actually was not moving at all. On the first day, each person saw different degrees of movement, but from the second to the fourth day, agora com calma, the same estimate was agreed on, and the members of the group confirmed their opinions to this estimate. Sheriff believed this experiment demonstrated the way a norm develops in a society and how people tend to fit their personal beliefs to that norm. Few people decided to be an outlier whose opinion differs widely from what is typical in the group. Ai, meu Deus, de novo. The Dark Side, o nome do vilão da Liga da Justiça. The dark side of conformity has often been explored as well. The need to be accepted and the fear of punishment for deviating from group norms can in many cases impel people to unthinkingly adopt negative attitudes or behaviors. A phenomenon called the spiral of silence can occur when one opinions become entirely social dominant, because those people who have different opinions are afraid to speak or act on them. History offers rife with example of mass conformity to group norms and ideas that were destructive. Esse texto ele é bem profundo, porque ele fala a respeito de conformidade, e ele aborda aqui a ideia de que as pessoas elas têm uma preocupação em terem opiniões muito divergentes de um determinado grupo, tá? E ele ainda diz aqui que isso pertence a grupos com mesma idade, cultura, religião, nível educacional. Então, não é uma coisa que é característica de determinadas pessoas, isso é no geral. Até porque muitas pessoas têm, digamos assim, têm medo de serem rejeitadas socialmente, se elas divergirem muito, né, da maior parte das pessoas do grupo. Ele até conta aqui que houve uma experiência conduzida por Mozart Sheriff, no qual ele colocou algumas pessoas no quarto escuro e mostrou um ponto de luz e pediu para que as pessoas olhassem, e as pessoas foram dando opiniões a respeito do posicionamento do foco de luz. Nos dias que se seguiram, ele compartilhou a informação dada pelas pessoas, e aí as pessoas começaram a mudar de opinião, convergindo para algumas opiniões poucas. Né? Então, assim, seria, por exemplo, um diz que estava 10, outro 15, outro 20, outro 30 graus. Quando ele divulgou isso, quem estava no 30 desceu para o 20, quem estava no 15 subiu para o 20, e as pessoas foram se conformando com uma determinada informação, mesmo discordando um pouco. E aí ele diz que isso é uma característica de qualquer pessoa, independente. Né? Ele até cita um fenômeno chamado espiral do silêncio, ou seja, eu não concordo, mas então eu me conformo e não digo nada, eu não falo nada a ninguém. Então, isso é uma forma de conformidade, tá? Lembrando que o termo que se conformar não é aquela ideia pejorativa que a gente tem, né? Você pode estar conformado com uma coisa e essa coisa ser boa, não necessariamente precisa ser uma coisa ruim. O texto 2, The Universal Declaration of Human Rights, né? Ele tem aqui, é um infográfico, né? Porque é um gráfico com informações de variados modelos. The third articles of the Universal Declaration of Human Rights, as adopted
by the United Station in 1948. Aqui nós temos as figuras com as ideias embaixo, né? Freedom and equality, human rights for all, life, liberty and security, freedom from slavery, freedom from torture, legal recognition, legal equality, legal assistance, freedom from unlawful detainment, fair and public trial, innocent until proven guilt, privacy, domestic and international mobility, asylum, nationality, marriage and family equality, personal property, freedom of religion, freedom of expression, peaceful assembly, democratic participation, social security, fair employment, and the right to unionize, race and relaxation, melhor dizendo, health, well-being and security, education, culture and community, social and international order, communal responsibility. These rights are indisputable. Então, esses são os 30, né, direitos humanos. Eles têm aqui nesse link. Os direitos humanos foram proclamados pela União das Nações Unidas logo depois da Segunda Guerra Mundial. Era uma coisa que se entende que não importa em que lugar do planeta você viva, você tem que ter esses direitos garantidos pelo seu governo, né? Bom, os dois textos apresentados possuem o mesmo objetivo, transmitir uma informação ao leitor. Uma verbal escrita, que foi o primeiro texto, e o outro um infográfico. Ainda assim, eles possuem estruturas diferentes. Transmitem essas informações utilizando diferentes formas. Chamamos de texto informativo verbal escrito, o texto escrito em prosa, que apresenta uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Este é o texto 1. Vocês devem estar vendo isso em redação. O texto informativo, infográfico, por outro lado, é uma combinação de textos verbal, escrito, ícones, falei igual índio agora. É uma combinação de textos verbal escrito, ícones, figuras, cores, gráficos, tabelas e etc. Para transmitir informações mais complexas de modo mais simples. O próprio nome já diz, info, de informação, mais gráfico, de desenho. O texto 2 é um exemplo. Nós vimos lá os direitos humanos. Abra seu livro e procure mais exemplos de textos informativos, verbal escrito e infográfico, para que você possa visualizar suas características, os temas desenvolvidos e praticar as estratégias de skimming e scanning. A seguir, escreva no seu caderno. Olha, se alguém tiver tempo, pegue o livro de inglês e dê uma olhada. Tem vários infográficos, tem textos em prosa, em verso. Então, dê sempre uma olhada, tente entender o que está sendo dito ali, pegar e captar a ideia central do texto, informações básicas. Que temas de texto informativo e infográfico você encontrou? E que texto informativo verbal escrito? Essas questões estão na tarefa de vocês, viu? Então eu não vou me parar nelas, não. Qual dos infográficos encontrados em seu livro didático você considera mais útil para utilizar no seu dia a dia? Bom, vamos lá? Resolvendo os desafios da trilha. Chegou o momento de resolvermos questões mais desafiadoras. Coloque as respostas em seu caderno. Lembrando, essas também estão. Então, nós só vamos dar uma passada rápida. Você notou que os dois textos apresentados são muito diferentes? Assim, indique em seu caderno. Quais as principais diferenças entre eles? Qual a ideia central de cada um dos textos?
Sobre os vocábulos que compõem os textos, quais das 10 palavras cognatas mais frequentes neles? 2. De acordo com o texto 1, conformity, do item 4, qual o lado positivo e o lado negativo de conformidade? Observe o infográfico, texto 2, do item 4, e responda: você acha que um infográfico é relevante para informar na sociedade atual? Por quê? Você faria alguma alteração? Qual? Essas questões estão lá na tarefa de vocês, tá? 6. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Você lê o texto Conformity e o infográfico The Universal Declaration of Human Rights, no item 4. Agora, você vai transformar esses gêneros. Transforme o texto Conformity em um infográfico e o texto Universal Declaration of Human Rights, infográfico, em um texto verbal escrito. Para isso, você pode utilizar o dicionário e toda a sua criatividade. Utilize também os infográficos que, possivelmente, encontrou em seu livro didático como fonte de inspiração e bom trabalho. Eu não pedi para que fizessem isso na tarefa da semana, ok? Se alguém quiser pegar um dos dois textos e fazer a mudança, transformar conformity em infográfico ou The Universal Declaration of Human Rights de infográfico com texto em prosa, ou o inverso, fique à vontade. Mas essa atividade não foi solicitada para vocês. 7. A trilha na minha vida. O texto conformity fala sobre a aceitação de situações à nossa volta. O texto The Universal Declaration of Human Rights mostra alguns dos direitos humanos que nem sempre são respeitados. Releia o texto The Universal Declaration of Human Rights e responda as seguintes questões. Também estarão lá na tarefa. Quais direitos humanos você considera mais importante e por quê? Por que você acha que algumas pessoas não reagem às injustiças que ocorrem e infringem esses direitos? O que você pode fazer para que seus direitos sejam sempre garantidos? Dica. Caso você não saiba responder a alguma das perguntas indicadas, você pode realizar uma pesquisa online ou entrevistar seus professores, direção da escola e pessoas de sua confiança. Fica a critério de vocês. Creio eu que vocês vão conseguir se sair bem nisso. Afinal de contas, na maioria dessas tarefas, vocês se saem bem. Proposta de intervenção social. Now, it's your turn. Chegou, agora é a sua vez. Chegou o momento de você elaborar um infográfico contra a conformidade. No seu infográfico, você dará dicas de como os jovens podem fazer para falar de situações que ocorrem na escola, como bullying, assédio, preconceito, discriminação, entre outros. Talvez você precise realizar uma pesquisa a respeito disso. Você pode pesquisar online nos livros ou pedir a opinião de diferentes pessoas. É outra atividade que eu também não pedi para que vocês fizessem. Mas, quem quiser desenvolver um infográfico mostrando a escola ou o ambiente escolar como gerador de problemas como discriminação, preconceito, bullying, assédio e outros, fique à vontade, tá? Quem quiser fazer, compartilhar comigo, eu vou dar uma olhada, dar uma dica, aí a sugestão é fazer em inglês, tá? Eu vou dar uma olhada, vou dar uma dica, a gente conversa. Manda para mim no WhatsApp e tal. Mas eu não solicitei essa tarefa também para ser feita. Aqui finalizamos o nosso caderno de apoio da segunda unidade e eu vou projetar aqui, então, o nosso roteiro, tá certo? Vamos ao nosso roteiro, que é a parte que vocês Professor, no gostam. caso, essa atividade que iremos fazer, já pode pôr, né, no início da terceira unidade? Ou tem que deixar? Já é a Ah, terceira tá. unidade, Catarina, Ah, tá. viu? Essa que eu vou apresentar agora para vocês, as tarefas, a tarefa dessa semana ainda é com o material da segunda unidade, certo? Mas já é terceira. Só o conteúdo que ainda é de segunda, para a gente não deixar nenhuma ponta solta, tá bom? Vocês vão ter o roteiro aí daqui a pouco. Ele vai chegar aí para vocês. Olha lá. Chegou. Isso. Roteiro de aulas de inglês. Aí eu tenho aula 1 e 2.
primeira semana da segunda unidade. Perdão, eu vou corrigir isso. É primeira semana da terceira unidade, tá? Vou fazer a correção. Data de 21/6, de 21 a 26/6. Aí você falou, Luciano, e o São João? Pois é, gente, dia 23 e dia 24, as aulas que normalmente estão agendadas para as aulas para quarta e quinta-feira, elas não vão acontecer, tá bom? Elas não vão acontecer. Talvez, algum professor deixe a aula gravada do dia 23 ao dia 24 e ela entra no sistema nesse dia. Mas aí a aula está no sistema e vocês podem fazer no próprio dia 23, ou no dia 24, ou no dia, ou na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo. Mas Aí não é entra. feriado, professor? Não é Oi? feriado? É feriado, certo? Não é Mas errado a eu gente. mandar alguma atividade? Não, creio eu que não. É feriado. Eu, por exemplo, com filosofia, eu vou colocar a aula na terça-feira para os meninos. Eles precisam fazer na quarta? Não, eles podem muito bem folgar a quarta e a quinta-feira sem problema nenhum. Na sexta-feira, à tarde, eles podem fazer a aula, para não atrasar, certo? A ideia é bem essa. Bom, terceiro ano, A e B, né? Trilha 7, estratégias de leitura. Aí nós vimos o ponto de encontro, o botando o pé na estrada, lendo as paisagens da trilha, explorando a trilha, resolvendo os desafios da trilha. A trilha é sua, coloque a mão na massa. A trilha na minha vida e a proposta de intervenção, que nós fizemos a leitura. Isso, Luan. Quem entrou depois aí na sala, dá um pulinho lá no chat e coloca a palavra presente, tá? Para registrar. Eu acho, que se não me você... engano, semana passada eu esqueci de colocar o presente. o Anderson. E olha que eu lembro 2, 3 vezes durante a aula, mas aí registra hoje. Lembrando que essa frequência aí é só para meu controle, viu? É só para o meu controle, porque a frequência de vocês é dada exatamente, Anderson. Então, bora lá, tarefa, aula 1 e 2, entregar até o dia 28, que é segunda-feira da semana que vem. Depois dos estudos realizados sobre a trilha 7, responda as questões destinadas à interpretação das leituras realizadas. E aí nós temos aqui, vocês vão ter esse roteiro disponível, eu sugiro que vocês abram primeiro o roteiro, peguem as questões, elaborem as respostas, só depois abram o formulário e insira as respostas, tá? Texto, tarefa 1 e 2, Conformity Human Rights. Você notou que os dois textos apresentados são muito diferentes? Assim, indique. E são aquelas questões que nós vimos lá. Quais as principais diferenças entre eles? Qual a ideia central de cada um dos textos? Sobre os vocábulos que compõem os textos, quais as 10 palavras cognatas mais presentes neles? Então, é você comparar o texto 1 com o 2 e verificar quais palavras cognatas aparecem tanto em um quanto no outro. De acordo com o texto 1, conformity, do item 4, qual o lado positivo e o lado negativo da conformidade? 5. Observe o infográfico, texto 2, do item 4, e responda. Você acha que o infográfico é relevante para informar na sociedade atual? Sim ou não? Por quê? E aí, você faria alguma alteração naquele infográfico? Se sim, qual a mudança, né? A alteração. Se não, não precisa responder qual. Releia o texto The Universal Declaration of Human Rights e responda as seguintes questões. Quais direitos humanos você considera mais importante e por quê? Vocês viram que tem 3 linhas lá. Registre 3 em uma escala de importância. Na primeira linha, o mais importante, na segunda linha, o segundo mais importante para você, na terceira linha, o terceiro mais importante. Tá bom? Por que você acha que algumas pessoas não reagem às injustiças que ocorrem e infringem esses direitos? Por que vocês acham que as pessoas veem uma situação... Medo. Boa, pode ser. E o que mais? Né? Então, registre essas respostas suas. Né? Por qual razão? Tá bom? Catarina já deu um spoiler. Pode ser também. Catarina tá eu estou dando a resposta aqui. Você está cheio de spoiler da resposta. Valeu pela resposta, Catarina. Coloca ali. Isso é clonagem, viu? Lembrando, Catarina, que você não está dando as respostas somente para os colegas que estão agora na sala, que estão me ouvindo, não. Isso vai ficar gravado e quem assistir a aula depois vai chegar nesse ponto, né? Porque tem gente que começa a assistir e desiste.
E quem chegar a esse ponto vai ter também essa ajuda Poxa, sua. professor. Que coisa maravilhosa, né? Mas não tem nada não, é ótimo, é isso aí. Até porque as respostas elas serão bem parecidas. Como a gente vive numa sociedade, normalmente a visão de mundo da gente se parece muito. Porque a gente, dentro da sociedade que a gente está, a gente tem mais ou menos as mesmas experiências. O que pode diferir é que eu, como sou bem mais velho do que vocês, eu tenho mais tempo na Terra, então eu vi mais coisa. Então eu posso ter uma visão um pouco Tem mais diferente. conhecimento. Pode ser, até isso. Eu diria que eu tenho mais experiência de ver coisas que ocorreram. Vocês, como são muito jovens... Mais vivência do caso, né? Exatamente, as vivências. Vocês, como têm experiências, como vocês têm menos idade, provavelmente vocês têm menos experiências em algumas áreas, em algumas coisas que já ocorreram. Então, mas mais ou menos a opinião de vocês vai convergir para o mesmo ponto, né? Não necessariamente essa conformidade de opiniões será uma coisa ruim. No 7, ou 7 não, no 8, o que você pode fazer para que seus direitos sejam sempre garantidos? E aí é a opinião de cada um. Pessoal, alguma dúvida em relação à tarefa dessa unidade, dessa semana? Professor, tudo em português, certo? As respostas. Exatamente, tudo em português, Catarina. Fora a questão dos cognatos, né? Que na hora que você coletar os cognatos que estão no texto 1 e no texto 2, você vai ter que colocá-los do jeito que eles estão escritos, Sim, da forma que eles estão em lá. inglês. O restante de elaboração de resposta é em português. Mais alguma dúvida? Me Não. sinalize aí, sim ou não, quem não gosta de falar, né? Como Milena não gosta de abrir o microfone, coloque um não lá ou um sim e diga qual é a dúvida. Ana Cláudia, Daniele. Então é isso, pessoal, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui para não ficar muito grande. Goodbye.